isso aqui que também me chamou muita atenção. Ele diz assim, além disso, não se deve subestimar o perigo que existe quando se quer individualizar a verdade da Sagrada Escritura. Individualizar a verdade da Sagrada Escritura com a aplicação de uma única metodologia, esquecendo a necessidade de uma exegese mais ampla que permita o acesso, em união com toda a igreja, ao sentido pleno dos textos. Qual é o puxão de orelha que o Papa quer dar aí? Aqui são duas realidades, né? Primeiro, sem dúvida alguma, ele está chamando para uma leitura plena da Sagrada Escritura em comunhão com a igreja, né? Houve um professor meu, o padre Karl Becker, um jesuíta, professor na Gregoriana, ele nos escandalizou a todos, mas depois eu pensei, ele tinha razão. Ele nos escandalizou a todos em sala de aula, quando um dia, em sala de aula, ele chegou e disse: gente, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Eu fiquei escandalizado, chocado na hora, mas depois eu pensei, não é que o velho tem razão? É verdade. Só existia a Igreja Católica, primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Não tinha mais nada, não é? Né? Não tinha mais nada. Eles que escreveram por inspiração divina. E, portanto, somente a igreja precede a Sagrada Escritura. Sim. Primeiro existiu a igreja, depois a Bíblia. É a igreja que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a igreja. Exato. Né? Muita gente que foi a Bíblia que fez a igreja. Aí que está a visão protestante. Ao contrário, é a igreja que compilou a Bíblia. Exato. Então aqui que está a realidade, né? Que se nós sairmos da igreja católica e quisermos ler a Bíblia, esse negócio não vai dar certo. Então o Papa está dizendo aqui, ele diz, no número 55 da Fides et Ratio, né? Em união com toda a igreja. Você não pode pegar um fragmento da Bíblia e individualisticamente dizer: eu, cientista, exegeta, estudioso da Bíblia, irei dizer qual é o significado desta passagem. Não. Para você saber o que quer dizer aquela passagem, ou você está em comunhão com toda a igreja, ou, meu irmão, você está numa canoa furada, né? Porque não vai funcionar, né? Não vai funcionar. E por que isso? Por uma razão muito simples, gente. A Bíblia, como é que a igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia? A igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia ouvindo, né? Os livros eram trazidos para os bispos, diz: não, esse é Jesus, pode ler na missa. A Bíblia nasceu na missa, pode ler na missa. Foi sendo feita uma lista de livros que podiam ser lidos na missa. Esse é Jesus, pode ler, é ele mesmo. E diz: não, isso aqui não é Jesus não, está errado, joga fora esse livro. Apócrifo. Apócrifo. E é assim que foi sendo elaborada a lista dos livros do Novo Testamento. Existia a igreja, e a igreja, como diz Jesus no Evangelho de São João: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E reconhecendo Jesus naqueles livros, a igreja foi fazendo a lista dos livros que eram verdadeiramente inspirados. E então, porque existia igreja, e existia uma forma de a igreja ouvir, é que existe a Bíblia. Ora, como é que você agora quer interpretar sem ter aquela forma de ouvir? Você precisa primeiro ser católico, para depois saber ler a Bíblia. Se você não é católico profundamente, se você não é primeiramente cristão, você vai dizer atrocidades com a Bíblia. E a multiplicidade das igrejas evangélicas só nos demonstra isso. Demonstra exatamente isso, que você pode fazer o que quiser com a Bíblia. Agora, Deus não é sim e não. Deus é somente sim. Então, não existe essa coisa de que as verdades são várias, conforme as pessoas, né? Cada indivíduo tem a sua interpretação. O relativismo começa por aí. Sem dúvida. Bom, Padre Paulo, eu quero fazer uma pergunta. Vou colocar a pergunta, você não vai responder agora. Você vai responder a pergunta lá da Célia. A pergunta que eu quero colocar é a seguinte: qual é a contribuição que a ciência trouxe para a igreja compreender a Bíblia? Por exemplo, Adão e Eva, Caim e Abel, Torre de Babel, dilúvio, as muralhas de Jericó. Como é que a igreja hoje entende tudo isso com o auxílio, né? Porque a gente sabe que antigamente interpretava diferente. A igreja, à luz da ciência, foi entendendo essas coisas melhor. Mas segura aí. Célia, o que você tem aí? Tá, Padre Paulo,
A Valdiz, ela pediu que o senhor pudesse falar, se o senhor indica o livro Senhor dos Anéis, se o senhor pudesse orientar a respeito do livro, assim, bem rapidamente. E tem uma outra pergunta, que é de uma pessoa, eu achei bastante importante, professor, me dá 2 segundos, só para eu encontrar. Não, deixa, ele vai responder. Pode ser essa primeiro? Então, tá bom. Leu o livro, leu o filme? Então responda essa, enquanto a gente procura outra. Olha, eu, número 1, sou suspeito para falar do Senhor dos Anéis, porque eu sou um fã incontestável de Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis. Era um católico extraordinário, era um homem de Deus. Agora, é claro, você não vai ler o Senhor dos Anéis querendo achar ali a história da humanidade. Não, é produto da ficção. É uma realidade fictícia. Mas o Tolkien, ele acreditava nessa realidade da cocriação. Ou seja, se nós criarmos uma ficção em sintonia com a verdade de Deus, nós estaremos ajudando as pessoas a conhecer a verdade, né? A verdade que está na realidade, no mundo real, na história real. Então, você vai e mergulha naquele mundo fictício de Tolkien e você começa a entender verdades a respeito da sua vida real, né? Agora, vejam, isso não vale para todo e qualquer livro de ficção. Nós estamos falando aqui... É isso que eu queria perguntar, Padre Paulo. Hoje eu noto que os grandes best-sellers ou são de ficção ou são de autoajuda. Parece que a realidade está ficando em terceiro lugar. Confere? Sim, é isso mesmo. Por quê? Porque nós estamos no relativismo, né? Mas para um católico, por exemplo, tem um livro, né, A Cabana, toda hora eu recebo e-mail, professor, eu posso ler esse livro? Eu nem li o livro ainda. Já perguntei para umas 3 pessoas, pelo amor de Deus, me conta alguma coisa, porque eu não tenho tempo de ler uma pilha de livro, né? Mas há uma sede de ficção hoje, parece que as pessoas não querem mais a realidade, é isso? Sim, existe uma certa fuga da realidade. Só que autores como Lewis, que nós citamos, né? Autor das Crônicas de Nárnia, né? Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, esses autores que são profundamente cristãos, quando criam uma ficção, não é? Esta ficção, ela ajuda as pessoas a crerem e ajuda as pessoas a centrarem, não é? a sua fé. Agora, o que nós temos que compreender é que esta tendência escapista que está na moda é uma tendência não de ser co-criadores com Deus, como fazem Lewis e Tolkien, mas é uma tendência de nós sermos o Criador, esquecendo de Deus. Por quê? Porque quando a imaginação humana é usada, como Tolkien faz, como Lewis faz, é usada em obediência dentro a Deus, da lei de Deus, dentro da realidade, da verdade de Deus, o homem é capaz de produzir coisas maravilhosas, porque o homem é co-criador. Deus nos colocou nesse mundo para criar junto com Ele. E, portanto, a ficção é uma forma de o homem criar. Okay. Agora, quando o homem se revolta contra Deus e não quer ser co-criador, mas quer ser criador, aí nós estamos diante de algo que é satânico. Você está se colocando no lugar de Deus. Então, são 2 atitudes completamente diferentes, e aí você precisa saber direito qual é o livro que você está lendo. Ok, já estamos na hora de mais um intervalo. Logo depois do intervalo você vai fazer essa pergunta para o Padre Paulo. Pode deixar. Tá bem? Obrigada, professor. Daqui a pouquinho nós voltaremos.